O programa Visita Record está de volta e vamos falar de uma profissão pouco usual na boca dos nossos telespectadores, que é a especialidade em coloproctologia. Eu converso com a doutora Daniele Rolim, aqui da cidade de Sorocaba, com formação na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Vitória do Espírito Santo. É capixaba, mas resolveu adotar a cidade de Sorocaba. Prazer receber você no Visita Record, doutora. Prazer todo meu, Alex. Eu espero poder esclarecer e tirar as dúvidas das pessoas, principalmente nesta especialização pouco usual, pouco falada no meio dos pacientes, que é a coloproctologia. O que seria esta profissão? O que seria esta especialidade, doutora? Vamos lá. A coloproctologia é uma especialidade dentro da cirurgia que trata as doenças do intestino fino, do intestino grosso e da região anal. Então é de suma importância, porque é um órgão enorme que nós temos, que certo. É o intestino, e as pessoas muitas vezes não sabem nem qual especialista que trata esse órgão tão importante. Ou seja, quem cuida do intestino é um coloproctologista. É um coloproctologista. Certo. As pessoas confundem muito a coloproctologia com a urologia. São duas especialidades distintas. A urologia cuida do aparelho urinário, do aparelho reprodutor masculino, e a coloproctologia é a parte intestinal. O que está acontecendo que, segundo um congresso que aconteceu inclusive em Miami no ano de 2014, consagrou, chamou a atenção da sociedade mundial, inclusive da medicina, de que o intestino se torna então o principal órgão juntamente com o cérebro. É verdade isso? É verdade. E por quê? É verdade. O cérebro, obviamente, é o órgão que tem mais células neuronais, os neurônios, né? Certo. Bilhões de neurônios para comandar todo o corpo. Mas as pessoas não sabem que o intestino também tem muitos neurônios. 500 milhões de neurônios. Eu não imaginava isso. Então, ele também participa, junto com o cérebro, do comando do corpo. Então, o cérebro manda as orientações para o intestino e ele, como tem muitos neurônios, ele é responsável pela liberação de uma substância super importante para mim, para você, para o telespectador, que chama serotonina. Você está dizendo que a serotonina é liberada através do... 80% da serotonina, de 60% a 80% da serotonina é produzida pelo intestino. Ou seja, então a questão da alimentação está totalmente ligada, então? Totalmente ligada. A serotonina, ela é um neurotransmissor que é super importante para a regulação do humor, do sono. Mas peraí, doutora, desculpa cortá-la, mas como que uma coisa que do intestino, porque quando você faz uma atividade física, ao caminhar alguma coisa, você manda uma circulação de sangue mais intensa ao cérebro, aonde você, naquela intensidade depois, né, que você acaba de fazer o exercício, você acaba tendo a liberação dessa serotonina. Então não é o cérebro, a boa parte vem do intestino? A produção da serotonina é proveniente das glândulas que tem, das células intestinais. Então, se você tem um bom funcionamento intestinal, você vai ter uma produção adequada de serotonina. Tá. E aí a sensação de bem-estar proveniente de qualquer coisa que você faça que te dê bem-estar vai acontecer, porque você tem serotonina sendo produzida. Me diga uma coisa, muitos médicos sempre promovem a questão do tratamento precoce. No intestino tem que fazer a mesma coisa? Que tipo de exame que nós temos que fazer? Quais são as providências que devemos tomar para saber se o nosso intestino está em ordem, se ele não está inflamado, se o tipo de alimentação que nós comemos ao longo dos anos prejudica o intestino e, ao mesmo tempo, todos os órgãos vitais para a sobrevivência humana? Sim, o intestino tem, sim, uma forma de prevenção, de cuidados, que são cuidados simples, não é nada exagerado. E, obviamente, quando o paciente percebe certas alterações, que a partir daí ele vai procurar se tratar e procurar um especialista. Então, se o paciente tem um hábito intestinal, que é a evacuação diária, e existe uma mudança desse hábito intestinal para muitas vezes ao dia ou para poucas vezes na semana, identificando um quadro de diarreia, ressecamento, por exemplo, um quadro de ressecamento intestinal, que é muito comum, principalmente nas mulheres. Então, isso são sinais de alerta.
os pacientes vão falar, poxa, mas eu tenho meu intestino funcionando normalmente e de repente ele começa a funcionar mal, eu evacuo poucas vezes na semana, eu tenho dificuldade de evacuação, eu tenho distensão abdominal, tenho que fazer esforço evacuatório. Ou então, você tem um intestino normalizado e que de repente começa a ter episódios de diarreia, muitas vezes ao dia, com muco nas fezes, muitas vezes com sangramento. Então, são sinais de alerta para que você procure Isso é provocado um através do especialista. quê? Da alimentação? Sim, são vários fatores que podem alterar o funcionamento intestinal. Nós temos as bactérias boas e ruins. As Sim. boas, elas são produzidas, elas são alimentadas através da alimentação boa. O que produz, então, a bactéria ruim que prejudica o nosso intestino? Nós temos, para você ter ideia, Alex, uma curiosidade, nós temos trilhões de bactérias, 100 trilhões de bactérias dentro do corpo da gente, dentro do intestino da gente. Do seu peso corporal, elas equivalem a 2 a 3 quilos só de bactérias. Entre elas, temos as boas e temos as ruins, que vivem num equilíbrio. A doença se instala quando você tem um desequilíbrio dessa convivência. Tá ok. O que leva ao desequilíbrio dessa convivência? Primeiro ponto, a dieta é rica em carne vermelha, alimentos processados, embutidos, enlatados, frituras, os alimentos industrializados. O álcool também? O álcool interfere, não é ainda totalmente comprovado, mas estudos têm mostrado que se você toma mais que 3 tacinhas de vinho por dia, ou 3 latas de cerveja, ou 3 doses de uísque, você já tem um aumento maior de problemas intestinais. De bactérias ruins. De bactérias ruins, porque existe o desequilíbrio. Então você, por exemplo, quando você fala de comer carne, que é uma coisa comum, você fala carne vermelha ou carne branca também? Carne vermelha. Vermelha. Carne vermelha e principalmente carnes processadas, Perfeito. Industrializadas. Hambúrguer, aquelas coisas. Exatamente. Você falou as coisas ruins, agora eu quero que você fale as coisas boas, para alimentar, fortalecer as bactérias boas do intestino. Okay. O que seria então? Vamos combatê-las, então, as más. Então, essas bactérias boas, elas são maravilhosas para a vida da gente e para nossa As pessoas estão usando muito esse tal de, como é que kefir. Kefir. É bom Kefir. isso? É bom. Você recomenda? É bom, recomendo, eu tomo. Ah, é? Tomo. Para que serve? Então, o kefir, ele tem várias funções, na verdade, dependendo do perfil do paciente. Então, o paciente que tem o kefir são lactobacilos, são os probióticos, Tá. são os bichinhos vivos ali, cultivados em água ou em leite. E, às vezes, se o paciente tem uma constipação intestinal, que é uma dificuldade de evacuação, evacuar menos que 3 vezes por semana, eles vão tomar o kefir de uma forma. Tá, Os entendi. pacientes que têm diarreia, eles vão tomar kefir de outra forma, Ok. para tentar sempre equilibrar. Então, o que é bom para uma manutenção de uma boa microbiota intestinal, desses bichinhos que são nossos amigos? A atividade física, uma dieta rica em fibra, porque essas fibras solúveis alimentam a flora bacteriana boa para a gente. Reduzir álcool, reduzir tabagismo. O leite? O leite, ele vamos dizer, para determinadas pessoas ele é muito bom e para outras não. É normal a pessoa ir 3 vezes por dia, aquelas que vão apenas uma vez? Como é que a gente julga se o intestino está bem ou não? Isso. Bom, conceitualmente, evacuar até 3 vezes ao dia ou até 3 vezes por semana é considerado normal. Porém, vai muito, obviamente, do seu hábito intestinal habitual. Então, se você evacua 3 vezes ao dia ou 3 vezes por semana sem nenhum desconforto, ok, isso é normal. Eu tenho pacientes que evacuam a cada 15 dias. Isso não é normal. Se eu consigo trazer esse paciente com tratamento, com medidas de vida, de hábitos de alimentação, para evacuar a cada 3 dias, mas se essa evacuação não tem desconforto, não tem dor, não tem distensão abdominal, o paciente sente-se bem, esse é o hábito intestinal dele regular. Espero ter orientado um pouco, através dessa profissional que tem como especialidade a coloproctologia, que cuida do intestino, um órgão vital para a nossa vida, principalmente para quem quer ter uma vida saudável
e longeva, não é isso? Exatamente. Precisamos nos cuidar, sempre. Sempre. Então, Nada de discriminar o intestino, Alex. Ele é muito importante. Olha, que bom, que aula hoje aqui. Muitíssimo obrigado, doutora. Obrigada a você, Seja Alex. muito Foi um feliz, prazer. né? Obrigada. E obrigado por escolher a nossa cidade para morar. Prazer enorme em estar aqui com você. Sorocaba me acolheu de uma forma muito carinhosa. E procurem o coloproctologista. Nós estamos... Tem uma idade para isso, não? Para procurar? Acho que qualquer idade. Desde que você precise, inicie logo. As pessoas têm muito tabu com o coloproctologista. Perfeito. Tem muito medo de ir ao consultório do coloproctologista. Não tem nada invasivo, não, né? Não, então é uma consulta como qualquer outra e você pode realmente tirar muitos benefícios e trazer isso para sua vida, para sua família e conseguir realmente qualidade de vida. Doutora, aqui no consultório vocês atendem vários planos de saúde ou não? Atendemos. Nós atendemos vários convênios, certo. Né? São consultas pelos convênios e consultas particulares. Certo. E temos como formação, nós somos cirurgiões. Certo. Então, quando o paciente necessita de algum procedimento cirúrgico, nós também realizamos. E tudo muito bem atendido no conforto desse consultório, que fica aqui na Boulevard Alavanca, na cidade de Sorocaba, próximo à rodoviária. Muito bonito o seu consultório, parabéns. Obrigada, Alex. Bem amplo e confortável, né? Venha sempre, venha para fazer uma consulta com a gente preventiva. Não tenha dúvida, que é muito importante, até porque eu quero ver se está dentro do equilíbrio, porque eu faço bastante atividade física, porém não consigo emagrecer como eu gostaria. Então vamos resolver. Tá bom? Um abraço, Alex. foi um prazer falar contigo. Prazer todo meu. Doutora Daniele Rolim, especialista em coloproctologia, foi um prazer recebê-la. E você, de outras regiões do Brasil, faça a consulta com esse especialista justamente para cuidar, porque saúde é o mais importante na vida da gente. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Alex. Seja feliz. Você também. Tchau, tchau.